Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Aldri Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário. E hoje nós vamos conversar sobre recolhimentos pro INSS em atraso. Vale a pena recolher retroativamente? Quem tem direito a recolher? Quem não pode recolher? Quais os valores dessa contribuição em atraso? E também nós vamos falar exemplos de atividades que vale a pena você recolher atrasados. E por último, uma dica espetacular de exemplos de provas dessas atividades para você estar recolhendo atrasados. Por isso, eu te convido para ficar até o final, para você não perder nenhuma dessas dicas. Vai deixando seu like, clica na mãozinha aí, se inscreva no nosso canal também se você ainda não é inscrito. E vamos lá! Vamos começar, então, falando das situações em que é interessante você recolher em atraso, porque não é sempre que vai ser interessante. Muitas vezes você pode estar recolhendo em atraso sem necessidade, você pode estar investindo muito dinheiro e que você talvez não tenha o retorno que você imagina, porque são vários detalhes que envolvem esse recolhimento em atraso. Então, nós vamos estar aqui pontuando algumas situações em que é interessante você recolher atrasados. Então, vejam bem, quando se faz um planejamento previdenciário, um estudo para ver se você tem tempo ou não para se aposentar, você vai chegar em algumas situações em que faltou um pouquinho para completar os requisitos para aposentadoria, um pouquinho de tempo. Porém, a pessoa tinha a carência necessária para o benefício, mas faltou tempo de contribuição, né? Antigamente denominado tempo de serviço, né? Então, faltou um pouquinho de tempo, mas eu trabalhei um período sem carteira assinada, ou melhor, eu tinha uma empresa, eu tinha uma atividade e acabei não recolhendo, uma época que a empresa se apertou, acontece muito, e acabou, né, não tendo recolhimento. Posso fazer esse atrasado? Então, é nessas situações que nós vamos ver que vale a pena. E às vezes também a pessoa, vamos imaginar que com 1 ou 2 anos que ela não contribuiu e que ela efetivamente exerceu a atividade, ela poderia se enquadrar numa regra de transição, porque principalmente agora com a reforma da Previdência, você se enquadrar numa das regras de transição pode ser um fator decisivo para você conseguir se aposentar em pouco tempo e não ter que esperar todo o tempo da regra normal da reforma da Previdência. Então, às vezes vale muito a pena para que você se encaixe numa determinada regra de transição. Ou ainda, você se encaixa numa regra de transição, vamos supor aqui você completa antes, mas se você recolher um atrasado, você vai de repente se enquadrar numa regra de transição melhor, que vai ser mais vantajosa financeiramente. Então vejam como é muito xadrez, né? Eu sempre digo que o direito previdenciário é também um jogo de xadrez, porque além do conhecimento que você tem que ter, você tem que imaginar que você está jogando com várias possibilidades e o que pode acontecer nessa ou naquela possibilidade. Então, é bem importante fazer esse estudo, esse planejamento, para que você possa, a partir dele, decidir se vale a pena contribuir ou não. Nós tivemos aqui, recentemente, há não muito tempo, a alteração da questão do recolhimento em atraso valer para efeito de carência, né? Então, hoje, você tem que estar ciente que quando você faz um recolhimento de atrasados, ele não vai estar valendo para efeito de carência, que é aquele número mínimo de contribuições, que não se confunde com tempo de serviço, certo? Com tempo de contribuição. Embora se trate de contribuição, mas é aquele número mínimo, né? Normalmente são o quê? Para a maioria dos benefícios, nós temos 15 anos, né? Então, isso é a carência, exceto para os benefícios por incapacidade, que nós temos as carências diferenciadas, né? E outras situações semelhantes. Então, nas aposentadorias, nós temos que cuidar especificamente com essa questão do recolhimento em atraso, que não vai valer para efeito de carência, certo? Então, vamos para o próximo ponto, né? Passando essas questões muito importantes, né, que vão envolver o planejamento, seu estudo para aposentadoria, nós temos algumas situações em que não precisa pagar. Às vezes, a pessoa não tem o recolhimento, ela sabe que ela trabalhou, mas ela não precisa pagar e muitas vezes paga equivocadamente, sem ter a necessidade.
Então, acabou botando muito dinheiro fora, né? Para contar esse tempo. Vejam algumas situações dessas específicas que não precisa pagar. Vamos imaginar, a pessoa já tem todo o tempo, né, para se aposentar na melhor regra, ou numa regra que para do ano de 2003. Vejam que muitas vezes esse contribuinte individual vai lá e recolhe seu atrasado, sem saber que, né, a partir desse ano de 2003, a obrigação de recolhimento já era por parte da empresa tomadora do serviço. Então, ele pode, comprovando que prestou o serviço para aquela determinada empresa, a partir do ano de 2013, ele pode ter esse tempo computado, porém, ele não vai precisar, desembolsar o pagamento dessas contribuições em atraso, porque era a obrigação da empresa tomadora do serviço dele. Só que, claro, ele vai ter que comprovar através de documentação, que é esse o bônus do final, que nós vamos dar exemplos aqui de documentos que valem para você fazer essa prova, certo? E também o empregado que tinha, né, vamos imaginar até carteira assinada, mas ele não tinha, efetivamente, a empresa não pagou suas contribuições. Então, muitas vezes esse empregado acha que deve recolher em atraso, mas não, a obrigação era da empresa e do INSS de fiscalizar essa empresa para ver se, a questão da regularidade das contribuições dos seus funcionários. Então, a pessoa que tem a carteira assinada, mesmo que a empresa não tenha pago, ela não deve pagar atrasados. Então, aí nós vamos ter essas situações em que não precisa pagar. Então, claro, o contribuinte individual, se for anterior a 2003, os anos que ele precisaria contribuir, aí sim nós vamos entrar na questão do período em que deve ser indenizado, certo? Então, aí nós temos essas situações em que a gente vai estar falando de quem pode pagar. Então, nós temos esse caso do contribuinte individual ou o antigo autônomo que consegue comprovar que prestou serviços, né, que exerceu uma atividade relacionada a trabalho e que não contribuiu anterior a 2003. Nesse caso, ele sim, para contar esse período, tem que recolher em atraso, né? Tem que comprovar a atividade e recolher em atraso. Nós vamos estar falando disso também. Aí nós temos as questões do segurado facultativo, pode recolher em atrasado? Sim, porém, só no período de até 6 meses, certo? 6 meses, os últimos 6 meses, se ele falhou e tal, ele pode estar recolhendo atrasado, né? O contribuinte individual, por exemplo, com menos de 5 anos, tá? Mas se ele teve menos de 5 anos para trás, vamos supor dessa data, de 5 anos para trás, se ele teve uma contribuição em dia, ele pode, tá, sim, recolher em atraso, sem comprovar a atividade a princípio. Porém, muitas vezes é interessante fazer sempre esse processo, porque ele vai lhe garantir, se eventualmente o INSS negar, né, toda uma questão aí de contraditório e ampla defesa bem fundamentado já para uma posterior ação judicial, se necessário for. Mas, a princípio, poderia sim, se ele tem uma contribuição nesses 5 anos sem atraso, em dia ele poderia fazer, né, são as parcelas não decadentes dos últimos 5 anos, ele pode recolher em atraso se ele teve uma em dia. Se nos últimos 5 anos esse mesmo contribuinte individual não teve nenhuma em dia, aí sim, já encaminha comprovando a atividade e espera o INSS autorizar, quer dizer, validar os seus documentos para que o INSS emita a guia para você pagar. Aí você vai estar pagando com mais segurança desses últimos 5 anos. E naquele caso do atraso maior que 5 anos, nós vamos entrar na questão das contribuições decadentes, que é aquele caso que nós falamos, que daí, sem dúvida, também tem que comprovar a atividade através dos documentos, que nós vamos falar aqui no final, para você estar sendo autorizado pelo INSS a recolher e estar recolhendo isso de uma forma segura que vá valer. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, recolhe, sem fazer o processo administrativo, o requerimento para o INSS, e quando vai ver não vai estar valendo. Então, é importante fazer dessa forma, certo? Vamos para o próximo ponto, então,
que é um exemplo aqui de algumas atividades, né, que podem estar recolhendo em atraso, né? Algumas situações são muito comuns, por exemplo, de profissionais liberais, que nós costumamos falar, né, médicos, odontólogos, advogados, né, são profissionais liberais, engenheiros, inclusive, ou até jornalistas, né, podem estar recolhendo em atraso, certo? De repente exerceram a sua profissão e podem comprovar que exerceram e não puderam ou, enfim, não contribuíram ao INSS e podem estar fazendo essa contribuição atrasada agora. Então, nós temos, além dos profissionais liberais, os períodos como empresário, a pessoa era sócio de empresa, de preferência o sócio que trabalhava efetivamente, né, na empresa, porque daí ele vai poder comprovar a atividade, especialmente naquelas situações que nós falamos no capítulo anterior aí, de que é necessário, né, nas situações em que é necessária comprovar a atividade. Então, no período que era empresário, nós vamos falar no final os documentos que vão valer para isso, certo? E aí nós temos também alguns casos até de outras atividades que vão também ser possível, né, conforme, né, essa não é uma lista exaustiva, mas assim, exemplificativa que eu trouxe para dar uma ideia de algumas atividades que podem estar, algumas profissões, né, que podem estar fazendo esse recolhimento em atraso. A maioria das pessoas, né, que não são profissionais liberais, tinham alguma empresa ou participavam, né, como sócias de alguma empresa, então não fica tão difícil assim comprovar a atividade. E aí nós temos que falar da questão dos valores, né? Se você tá gostando, se você acha que esse vídeo tá lhe ajudando, vai dando seu like, compartilha, se inscreve no canal para se manter atualizado. E vamos continuar. Então, em relação a valores, nós temos os atrasos até 5 anos para trás do momento que a pessoa está requerendo o benefício, está pedindo ao INSS autorização para recolher atrasados. Então, se você está falando dos últimos 5 anos, você pode escolher o valor sobre o qual você vai efetuar a sua contribuição em atraso. Se nós estivermos falando de períodos além de 5 anos para trás, então como é que vai ser feito esse cálculo? É feita uma média aritmética com todos os seus salários de contribuição a partir de julho de 1994 e dessa média vai se tirar 20% como o seu salário de contribuição base para o recolhimento em atraso, acrescido, por óbvio, de juros e multa a partir de outubro de 96, certo? Então, vamos lá para a parte final aqui que eu deixei de bônus, os documentos. Aqui é muito delicado e uma parte muito importante do recolhimento em atraso, porque a maioria das situações são as situações em que precisa comprovar a atividade, né? Uma grande parte do recolhimento em atraso, das vezes em que se faz esse requerimento administrativo, são as hipóteses em que é necessária a comprovação da atividade. E para isso é fundamental que se leve ao conhecimento do INSS, que se anexem ao processo administrativo os documentos que comprovam que você exerceu a atividade que você deseja agora recolher em atraso. Então, nós temos alguns exemplos aqui que podem lhe dar uma noção do que vale como prova. Eles não são também uma lista exaustiva, mas exemplos, porque às vezes a pessoa, né, muito comum, não faz nem ideia do que pode valer como prova, né, do que vai estar auxiliando ela a provar a atividade para o INSS autorizar o recolhimento e depois ela recolher como segurança, né, certa de que aquilo vai contar para sua aposentadoria. Então, nós temos algumas situações, como, por exemplo, dos profissionais liberais que nós falamos, eles pagam normalmente um conselho de classe, né? Como, por exemplo, nós advogados, nós pagamos anualmente a OAB. Os médicos pagam o CRM, né? Então, a maioria das profissões liberais tem o seu conselho de classe. Então, essa inscrição no conselho de classe, essa anuidade, pode sim comprovar sua atividade, certo? Além disso, a inscrição na prefeitura, o alvará,
que as pessoas podem, normalmente, quem exerce uma atividade, né, anualmente, tem que emitir o alvará junto à prefeitura para poder exercer, né, o pagamento dos impostos municipais, como ISS, QN, também pode valer como prova. As notas fiscais, por óbvio, se a pessoa emitiu nota, ou os recibos de pagamento, de prestação de serviços, né, os estatutos, contratos sociais das empresas, as declarações de imposto de renda das pessoas jurídicas, quando se fazia lá, muitas vezes tinha o campo onde se colocava o nome dos sócios, a retirada de prolabore. Então, nessas situações em que, vamos dizer, foi declarado, mas hipoteticamente não foi contribuído, ele pode, com essa declaração, comprovar que trabalhou. Às vezes, na declaração de imposto de renda pessoa física também tem a comprovação de que a pessoa exerceu uma determinada profissão, mas não recolheu o INSS. Então, esse imposto de renda da pessoa física pode também ser usado como documento para que o INSS autorize o recolhimento dos atrasados com segurança. Aí tem também algumas situações em que é possível obter alguns documentos na própria Previdência Social, que eventualmente não estejam aparecendo no CNIS, mas a pessoa tem alguma lembrança de que foi recolhido. Aí é possível pedir as microfichas, outros documentos que o INSS tem arquivado e é possível pedir, certo? Para verificar se estava ou não contribuído, né? Por exemplo, também no caso de médicos, né, aqueles documentos que comprovam a residência médica. Então, são várias as situações em que é possível estar fazendo essa contribuição. Então, aqui, essa dica bônus que nós deixamos para o final, para trazer assim algo de mais efetivo do que realmente você pode estar usando como prova num processo administrativo que você vai pedir ao INSS a autorização para recolher atrasados. Então, é muito importante que você faça tudo direitinho para não botar dinheiro fora, né? Para poder usar isso ao benefício da melhor forma e realmente, efetivamente, poder usufruir do benefício. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, clica na mãozinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que vai ter muita coisa boa por aqui. Então, um grande beijo, fiquem com Deus. Fica nosso contato aqui também no final para quem quiser trazer estudos, planejamento e encaminhar aí o pedido de contribuição de atrasados também. Um grande abraço, até a próxima!